Livro A Conjuração Anticristã, Monsenhor Henri de Lassus. Apêndice. Judeus. 16. O sionismo. Aquilo que o povo judeu fazia há 5.000 anos, diz Chateaubriand, ele ainda o faz. Ele assistiu 17 vezes à ruína de Jerusalém e nada pôde desencorajá-lo. Nada pôde impedi-lo de dirigir seus olhares para Sião. Todo ano, no dia 20 de abril, por toda a terra, a nação judaica se levanta, à mesma hora, como um só homem, pega a taça da bênção e repete 3 vezes, no próximo ano em Jerusalém. No livro As Nações que Rugem contra Jesus Cristo e sua Igreja, o padre Joseph Leman diz: afirmo que em todas as partes do mundo, pelas quais estão dispersos, nossos antigos correligionários ainda amam Jerusalém, frequentemente rezam, voltando-se para a direção de Jerusalém, praticam entre eles a caridade em nome de Jerusalém, esperam rever Jerusalém. E conheço países onde judeus, muito pobres ou idosos, demais para empreenderem a viagem sagrada, ver com seus olhos Jerusalém e nela colar seus lábios, fazem vir pequenos saquinhos cheios de terra de Jerusalém. No leito de morte, recomendam a seus filhos que os enterrem com essa terra da pátria sobre o coração. Toda a religião judaica está baseada na ideia nacional. Não existe uma aspiração, uma pulsação que não seja para a pátria. Ao levantar, ao deitar, ao tomar assento à mesa, invocamos a Deus para que Ele apresse nosso retorno a Jerusalém sem demora nesses dias. No início da era cristã, os judeus que residiam em Jerusalém vinham chorar no próprio lugar onde tinha sido enterrada a pedra fundamental do templo. Esse lugar tem o nome de Pedra Sagrada. Elas a untavam com óleo e a regavam com suas lágrimas. Hoje, esse lugar da Pedra Sagrada está encravado na Mesquita de Omar, construída sobre as ruínas do Templo de Salomão. Agora os judeus choram diante de um antemuro do templo ou muralha que permaneceu em pé. Eis como Joseph Leman descreve essa cena. Todas as sextas-feiras à tarde, há 19 séculos, quando o viajante cristão se dirige para este lado, percebe no cair da noite grupos de pobres judeus que choram juntos. De um lado as mulheres sentadas em círculo, em atitude de dor. Mais longe os homens, acocorados sobre os destroços do templo, beijam restos de muros. Neles apoiam suas cabeças, enfiam as mãos, com uma espécie de frenesi, na fenda das pedras. Ouve-os recitarem as lamentações de Jeremias e todos gemem, repetindo esse grito de dor. Quanto tempo ainda, ó meu Deus! Os anais de Nossa Senhora de Sião na Terra Santa, dezembro de 1878, descrevem a mesma cena quase nos mesmos termos. Sexta-feira, às 3 horas da tarde, ao pé de uma alta muralha, escurecida pelos séculos, único resto das bases que sustentam a esplanada do Templo de Salomão, uma centena de infelizes israelitas, com a Bíblia na mão, recitam em voz alta as lamentações de Jeremias. Alguns soltam soluços de cortar a alma. Outros se espremem convulsivamente contra as pedras da antiga muralha e beijam-nas com amor. Há os que enterram suas mãos nas fendas dessas veneráveis ruínas e as passam em seguida sobre seus olhos e lábios. Todos levantam os olhos e braços para o céu, pedindo com instância o socorro de Deus e a vinda do Messias. Nós vos suplicamos, Senhor, tende piedade de Sião. Reuni os filhos de Jerusalém. Apressai-vos, Salvador de Sião. Falai em favor de Jerusalém. Que logo se restabeleça a dominação real em Sião. Consolai os que choram por Jerusalém, etc, etc. Não parece ter o profeta Jeremias visto essa cena de dor quando exclama no capítulo 30, versículo 15: por que gemes sobre tuas ruínas? Tua dor é incurável por causa das tuas iniquidades. Por causa da tua dureza, fiz cair esses males sobre ti. Pareceu que os tempos modernos se prestavam à realização desses desejos e que o dever era auxiliar nisso.
Daí o sionismo. Podemos remontar essa concepção a Moise Hesse, que publicou seu livro Home at Jerusalém, em 1848. Segundo Hesse, o verdadeiro promotor do movimento é o Dr. Hels, redator-chefe do New Freie Presse, importante jornal de Viena. A imigração dos judeus, diz Hels no livro que escreveu sobre a organização com a qual sonhava, efetuar-se-á pouco a pouco, de uma maneira regular e metódica. Os capitais necessários para lançar as bases do estabelecimento agrícola e industrial dos judeus na Palestina serão fornecidos pelo povo. O solo nacional, a Palestina, certamente será concedido aos judeus. As grandes potências preferirão certamente fundar ali um pequeno estado neutro e pacífico. Como fatalmente deve ser o futuro estado judeu a deixar que uma delas se apodere dessa região. O Império Turco terá ainda mais interesse nela, porque a venda desses territórios palestinos permitir-lhe-á restabelecer o estado das suas finanças e a colonização e valorização da Palestina pelos judeus assegurar-lhe-ão vantagens econômicas incontestáveis. A fim de respeitar os escrúpulos da cristandade, os lugares santos serão colocados em regime de extraterritorialidade, regime garantido e reconhecido pelo direito internacional público. Para construir o Estado judeu, temos, pois, o pessoal, os materiais e o plano. O terreno a ser edificado, nós o obteremos. Estamos, por conseguinte, exatamente a ponto, hoje, de preparar um domicílio para nossa nacionalidade libertada. Para realizar este objetivo, basta que o queiramos, mas é necessário o querer de todas as nossas forças. Restaurar o poder judeu em Jerusalém, continua Hers, não é, pois, somente garantir um lugar de asilo para os infelizes judeus. É soerguer-lhes a coragem abatida, reanimar no coração a fé em si mesmos, devolver-lhes a consciência e o orgulho da etnia. Não é a Palestina, além disso, a terra a que estão ligadas todas as tradições religiosas e nacionais do povo judeu? Em todos os períodos de sua história, foi a Jerusalém e, sobretudo, a colina sagrada de Sião que se ligaram às esperanças místicas, à fé em dias melhores, em meio às provações. Os judeus da Rússia, Polônia, Romênia, Finlândia saudaram o livro de Hearst como um ato de libertação. Realizam-se regularmente, em Bali, congressos que têm a missão de desenvolver a questão sionista. O primeiro ocorreu em 24 de agosto de 1897. No de 1898, os sionistas decretaram a construção naquela localidade de um palácio que sediaria o Congresso Anual e o Comitê Permanente. Marmorek, de Vienne, foi encarregado de levantar a planta segundo as indicações que lhe foram dadas. Uma grande sala de sessões para o Congresso, escritórios para os secretários, restaurantes e uma peça de grandes dimensões destinada a receber a Biblioteca Nacional Judaica. Essa biblioteca já era muito rica, mas os livros reunidos pelos sionistas, não dispondo de lugar especial, estavam no estado de confusão prejudicial às obras e que os tornavam inúteis para os trabalhadores. O Comitê de Ação exprimia ao mesmo tempo a resolução de fundar uma academia hebraica. Uma outra resolução do Congresso, de 1898, teve por objeto a criação em Londres de um banco internacional destinado a lançar e a sustentar a ideia judaica. No ano seguinte, o Intransigente publicava a informação abaixo. Não sabemos dizer se era a realização de uma intenção expressa pelo Congresso sionista. Uma companhia judaica, Limited, registrada de acordo com a lei inglesa sobre as sociedades anônimas, foi fundada com o capital de 2 milhões de libras esterlinas, ou seja, 50 milhões de francos, dividido em 1.999.900 ações de 1 libra esterlina e 100 partes de fundadores. A sociedade tem como secretário-geral J. H. Lowell. A sede social está estabelecida em Londres, Broad Street Avenue.
O Conselho de Fiscalização é composto de 20 judeus de qualidade, entre os quais destacamos os seguintes nomes: Theodor Helst, literato de Viena; Bodenheimer, advogado de Colônia; Bernstein Cohen, doutor em medicina; e Kissinger, Baviera; Samuel Pinellis, negociante de Galatz. O Conselho de Administração conta entre seus principais membros David Wolfson, da Casa Bernstein, e Wolfson, de Colônia; J. H. Kahn, da Casa Lisa e Kahn, de La Haye; S. L. Heyman, de Londres; Rudolf Schauer, de Mayence; Horensen, negociante, de Kiev; Banco da Sociedade, London and Provincial Bank Limited; 7. Bank Building, Lotbury, Londres. A composição das diversas comissões encarregadas de dirigir essa companhia financeira judaica está estabelecida com um marcante ecletismo. Há aí bons israelitas da Áustria, da Holanda, da Rússia, sobretudo da Alemanha. Mas, particularmente interesse é a preciosa indicação fornecida pelos estatutos sobre a finalidade da sociedade. Ali está dito isso. A companhia não tem como finalidade exclusiva a aquisição de lucros e a distribuição de dividendos. Ela tem por finalidade dedicar-se às operações ordinárias bancárias em todas as regiões do globo, segundo exigir o interesse do povo judeu, de acordo com o parecer do Conselho de Administração. Ao Congresso de 1901, acorreram mais de 200 delegados. Vinham da Manchúria, da América, do Tchad, da Sibéria, do sul da África, do Egito e de toda a Europa. O Dr. Helst, presidente da Comissão Permanente de Ação, fez saber que fora recebido em audiência particular pelo sultão e que este havia declarado abertamente que o sionismo encontraria nele um poderoso protetor. Após o presidente, diferentes membros da Comissão de Ação prestaram contas da situação relativamente à propaganda. Os números citados merecem atenção. Assim é que um delegado vienense anuncia que toda a Europa Oriental está perpassada com um ardor de proselitismo extraordinário. Na Bulgária, de 6.000 judeus, 2.000 são sionistas. A Rússia conta com 600 grupos, dispondo cada qual pelo menos 1.000 francos para a propaganda. O número oficial oferecido ao Congresso por toda a Europa, no capítulo Movimento, é de 150.000 francos. O movimento sionista alcançou também a Inglaterra. Assim foi o que Hans anunciou, que 4,5% dos israelitas ingleses aderiram ao sionismo. Em Londres, sobretudo, e através das boas disposições do Banco Colonial, do qual são membros ricos israelitas e mesmo cristãos, que o sionismo encontra apoio. Um inglês, Hal Caine, enviou uma carta ao Congresso declarando que ele, cristão sionista, admirava muito os judeus e que era tempo de eles pensarem em construir cidades para eles mesmos, após terem construído muitas para os outros. Eles formariam na Palestina, sob a proteção do sultão e sob o controle de outras nações, uma república judaica. Os sionistas adotaram uma bandeira simbólica que flutuou sobre o cassino de Bale durante os 4 dias de duração do Congresso. Sobre um fundo branco, 2 faixas azuis longitudinais enquadram 2 triângulos superpostos que representam uma estrela de 6 pontas. Após o Congresso de 1903, produziu-se um incidente que causou grande rumor. Num baile promovido por judeus na casa de um judeu, com o objetivo de união e solidariedade, um judeu da Rússia chamado Shen Selik Louban disparou 2 tiros de revólver contra o outro judeu, o escritor Marx Nordau. Marx Nordau trouxera ao Congresso as propostas de Chamberlain, que oferecia a reconstituição da nação judaica não na Palestina, mas em Uganda. O Congresso compreendia 490 membros. Essa proposta desencadeou uma tempestade. Marx Nordau foi acusado de ter traído o ideal judeu, que deve tender para Jerusalém
e para nenhum outro lugar. Max Nordau contou que os sionistas, ao ouvi-lo, puseram-se a rolar no solo, com os olhos injetados de sangue, a boca retorcida, espuma nos lábios, horrivelmente contorcidos. Foi preciso transportá-los para fora e dispensei-lhes muitos cuidados como médico. Eles me condenaram à morte e o executor, designado pela sorte, veio de Berna com este objetivo. O confronto entre Shen-Loban e o Dr. Max Nordau, confronto que foi processado pelo juiz de Valles, é particularmente interessante. Os dois adversários colocaram nitidamente a questão judaica. Um e outro reconheceram que o judeu constituía mais do que uma religião, mais do que uma etnia, uma nação, e que essa nação jamais deveria fundir-se, assimilar-se a outros povos. Ambos concluíram pela necessidade de reconstruir o reino de Israel. O que divide o Dr. Max Nordau e Shen-Loban é o fato de o primeiro ser um oportunista, que prefere ver o povo judeu reconstruir sua nação na África a permanecer no estado de povo errante, ao passo que o intransigente, o estudioso sionista, declara que a nação judaica se estabelecerá na Palestina e unicamente na Palestina. O 7º Congresso foi aberto, sempre em Bali, no dia 26 de julho de 1905. Mais de 700 delegados, dos quais mais de 100 vindos dos países de além-mar, estavam reunidos. Representavam 22 estados. No discurso de abertura, o Dr. Max Nordau lembrou a memória do Dr. Hertz, promotor do movimento sionista. Foi nomeado presidente com 6 vice-presidentes de diferentes países, 11 assessores e 13 secretários para 8 línguas diferentes. O presidente, após essa eleição, leu seu discurso-programa, que não foi publicado. No dia seguinte, um dos vice-presidentes, Val Morok, de Paris, fez seu relatório sobre a gestão da Comissão de Ação. Constatou o desenvolvimento contínuo do movimento sionista. No dia 28 de julho, realizou-se a importante discussão sobre o lugar de reunião de Israel dispersa. Seria a África? Seria a Palestina? O número dos oradores inscritos ultrapassava o habitual. A mesa diretora propôs designar 4 que falariam em nome dos outros. O Dr. Sir Ken, de Paris, se opôs. A maioria não foi da sua opinião e a agitação da Assembleia foi tal que o presidente se viu constrangido a encerrar a sessão. Na antessala, nas escadarias, houve troca de socos e a polícia teve de intervir. A discussão foi retomada à tarde, sem nenhum acordo. Suspensa às 7 horas, a sessão foi reiniciada às 9 horas. 29 de julho era dia do sábado. No dia 30, a questão da colonização de Uganda pelos judeus foi finalmente encerrada. O Congresso, agradecendo o governo inglês pela oferta, votou a seguinte resolução: o Congresso mantém firmemente os princípios do seu programa que indicam o estabelecimento de uma pátria para o povo judeu na Palestina. Ele recusa qualquer colonização fora da Palestina ou em países vizinhos. Os opositores protestaram, deixaram a sala gesticulando para redigir e endereçar ao povo judeu um protesto contra o tratamento que a maioria lhes havia infligido. Outras sessões foram realizadas nos dias seguintes, nas quais foram tratadas questões menos importantes: a nomeação da comissão de organização, composta de 31 membros, a manutenção da Comissão da Palestina com seu crédito anual, a constituição do Fundo Nacional para a compra de terrenos na Palestina, desde que essas aquisições pudessem ser feitas em bases seguras. No dia 2 de agosto, Fromsen, em nome dos delegados americanos, deixou sob a guarda do Congresso a bandeira sionista, que na exposição de St. Louis flutuara entre as duas nações. Depois um fato novo aconteceu. No dia 28 de julho do ano anterior, os jornais de Londres publicavam essa notícia. Os chefes do partido Juventude Turca, que querem atrair as simpatias de todos os partidos e dos adeptos de todas as religiões, teriam escrito no seu programa
se acreditarmos num telegrama recebido de São Petersburgo pelo Daily Telegraph, a retrocessão da Palestina aos judeus de acordo com a base do projeto dos sionistas. Compreende-se agora por que os israelitas abraçaram tão depressa a causa dos jovens turcos. A persistência dos sionistas em recusarem um após outro os territórios que lhes foram oferecidos, inicialmente na América, depois na África, nessas regiões mais próprias à colonização do que a Palestina odierna, mostra bem que o objetivo deles é a restauração de Israel em conformidade com a pressuposta predestinação de que Israel chegará à dominação de todos os povos. Enquanto esperam, os judeus solidamente ligados entre si constituem em cada nação um Estado dentro do Estado, levando em caso de revolução, como acabamos de ver na Rússia, a contribuição da sua influência e da sua ação a todos os partidos subversivos. Não existe revolução que não faça avançar a obra de desorganização universal que deve permitir a Israel estabelecer seu domínio sobre todos os povos. Não foi mais em Bali, mas em Hamburgo, que se reuniu no final de dezembro de 1909 o novo Congresso Sionista. Ele permitiu verificar um notável crescimento de poder do movimento que seduz os judeus pobres, particularmente os da Rússia, Áustria e Romênia, em direção à reconstituição de um Estado judeu. Além dos congressos internacionais que se realizam cada ano em Bali, o sionismo mantém congressos regionais em diversos países, tanto no Novo Mundo como no Antigo. A imprensa não parece preocupada em noticiá-los. La Vérité de Quebec publicou o relatório do congresso realizado em Montreal em 4 e 5 de junho de 1905. 260 delegados estavam presentes. De Sola, que o presidia, fez um discurso entusiasta. Proclamou claramente que os judeus constituem um povo distinto no qual se deve manter a consciência que tem de sua antiga glória e as grandezas que o futuro lhe reserva. Antes de se separarem, os congressistas elegeram a comissão preparatória para o congresso do ano seguinte. As colônias agrícolas que os judeus têm na Palestina constituem atualmente um dos aspectos mais interessantes da propaganda sionista. Em 1870, um judeu chamado Netter fundou em Jaffa uma escola de agricultura para os judeus, e Jaffa tornou-se o verdadeiro centro da colonização israelita na Palestina. Em 1882, emissários judeus foram à Terra Santa comprar terras para as colônias em preparação, lugares de refúgio oferecidos aos judeus expulsos do meio dos cristãos católicos ou cismáticos da Europa Central e Oriental. Desde então, os judeus continuam a se instalar na Palestina. Inicialmente, eles realizaram compras de propriedades, depois compraram aldeias árabes inteiras. Para isso, aproveitam um ano de penúria ou de calamidades para enviarem os cobradores de impostos, os quais exigem o imediato pagamento. Como não há um só cêntimo na aldeia, é-se forçado a recorrer aos judeus que se apressam a emprestar, à taxa de 200% e contra a hipoteca da aldeia inteira. A propriedade é indivisa nas aldeias da Palestina. Ao cabo de um ano, a aldeia é vendida aos judeus a preço vil. A penetração judaica na Palestina é patrocinada abertamente pela Aliança Israelite. Ela recebe, como vimos, os estímulos e subsídios de todos os grandes judeus. Sua principal alavanca é a Anglo-Chevite Colonization Association, fundada pelo barão de Hirsch, e a qual esse ilustre flibusteiro deixou ao morrer 250 milhões. Ela tem igualmente o apoio da Anglo-Palestina Company, fundada, como dissemos, para essa finalidade. Os próprios Rothschild, diz Edward Drummond, tão prudentes e hábeis, interessam-se enormemente nessa retomada de posse do reino de Israel. Assim é que Edmond de Rothschild, após ter feito comprar às suas expensas uma quantidade de aldeias, reuniu todas essas colônias judaicas nas mãos da Anglo-Jewish Association.
acrescentado uma doação de 20 milhões. E os ricos israelitas favorecem o estabelecimento dos seus correligionários na Palestina. Isso não equivale a dizer que eles entendam dever abandonar a Europa, onde, sendo os reis das finanças, ocupam posições privilegiadas. Ademais, para o objetivo final que a nação persegue, é útil que permaneçam no seio dos outros povos. No momento atual, diz o boletim da Sociedade Italiana de Geografia, 1/3 da Palestina está nas mãos dos judeus. Eles têm propriedades consideráveis por toda parte. Mais de 40% das terras cultiváveis do distrito de Jaffa, 75% do território do distrito de Tiberíade, grandes extensões de terra a oeste do Jordão, nos arredores de Jerusalém, de Jaffa e de Caifa. Fundaram escolas, estabeleceram uma gráfica e redigem um jornal muito divulgado. Jerusalém já é uma cidade conquistada. A maioria de sua população atual é judaica. O número de judeus cresce a cada ano na Palestina. Dizer seu número exato seria impossível, porque os registros do Estado Civil são desconhecidos e os recenseamentos periódicos reduzem-se, em suma, a estimativas mais ou menos aproximativas. Mas não exageramos se levamos seu número em toda a Palestina a 100 mil, a que representa a 8ª parte da população total do país. Em Jerusalém, no século XVII, havia apenas uma centena de família judaica. Em 1877, contavam-se 15 mil judeus. Em 1903, esse número tinha se elevado para 35 mil. E atualmente podemos avaliar seu número em 50 mil. Afora a Cidade Santa, suas colônias estão disseminadas pelo país inteiro. Em Hebron, eles são 1.500. Em Jaffa, 4.000. Em Gaza, 100. Em Nablus, 200. Em Haifa, 900. Em Aco, 1.000. Em Tiberíade, 3.500. Em Safed, formam a imensa maioria da população, 24 mil para 35 mil habitantes. Ademais, possuem várias colônias agrícolas de menor importância. Em Aquir, a antiga Ecrou dos filisteus, em Artouf, em Samarim, perto de Cesareia, em Atlit, em Es-Jadjara, entre o Tabor e Tiberíade, etc. Além disso, podemos estar certos de encontrar uma ou várias famílias judaicas em todas as cidadezinhas e aldeias onde existe a esperança de lucro, até Kerak, no coração do país dos beduínos. Os judeus da Palestina, disse o Dr. Motzkine, no Congresso Sionista de 1898, devem aprender e falar o hebreu, de modo a estabelecer, pelo uso dessa língua, uma solidariedade indispensável entre todos os membros da etnia. De fato, a colônia de Rekhbovot, que fundada em 1890 por uma sociedade polonesa, não tem mais de 250 habitantes, os cursos de língua hebraica são muito concorridos e a geração jovem fala o hebreu puro. Na ordem de ideias aberta pelo sionismo, um jornal americano, o Pearson's Weekly, anunciou que os franco-maçons de Boston formaram uma companhia com o objetivo de reconstruir o Templo de Salomão. Outro projeto. Discute-se a constituição de um parlamento judeu, parlamento que seria internacional. Nem é preciso dizer, e que, semelhante aos congressos socialistas ou à Conferência do Marrocos, teria sede ora numa cidade, ora em outra. O Jewish World, de 15 de dezembro de 1908, publicou a esse respeito as declarações eminentemente sugestivas de um nacionalista judeu ativo e irrequieto, B.J. Belisha. O que queremos, diz Belisha, é uma instituição que fosse poderosa e efetiva, uma instituição que representasse todos os judeus numa Assembleia Internacional Judaica que seria baseada nos princípios democráticos e responsável perante a nação judaica. Precisamos de um parlamento para Israel reunida. As organizações sionistas e territoriais não passam de exceções. Temos necessidade de um parlamento que agiria como o grande conselho de toda a nação. Naturalmente, ele não poderia ser um corpo legislativo, não poderia manter sua decisão pela força,
mas poderia exercer um grande poder moral. O que proponho é que essa Assembleia Internacional seja composta de 500 membros, eleitos por todas as comunidades judaicas do mundo, proporcionalmente ao seu número e à sua importância. Todo homem e toda mulher acima de 18 anos poderia ser eleitor subscrevendo a soma de 2 shillings e 6 pence por ano. Se 1 milhão de indivíduos dessem adesão a essa proposta, teríamos uma renda anual de 125 mil libras esterlinas. O escritório central ficaria sediado em Londres ou em Paris. Haveria uma sessão anual do parlamento que duraria um mês, e essa sessão seria realizada por revezamento em todos os principais centros judeus do mundo, para excitar o interesse do partido e mantê-lo. Esse parlamento ficaria sediado até que nós pudéssemos transferi-lo para uma terra que nos pertencesse. Seria esse parlamento o ensaio, o esboço da convenção que os revolucionários de 93 já desejavam para governar a República Universal, na qual devem se fundir todas as nações do universo, e para a qual as ideias internacionalistas preparam os caminhos no espírito do povo? Por tudo quanto acabamos de dizer, do número 8 ao número 16, é fácil ver como esse problema é profundo e extenso o movimento que, há um século, agita o povo judeu. Evidentemente é um sinal. Livro A Conjuração Anticristã, Monsenhor Henri de Lassus. Apêndice. Judeus. 17. Está próximo o ingresso dos judeus na Igreja? A primeira consequência do ato de emancipação, diz Joseph Leman, foi para os judeus a ruína das tradições e das práticas que constituíam essencialmente a vida judaica. Por tanto tempo quanto esse povo fora desprezado e posto de lado, por tanto tempo ele se conservara fervoroso, unido às suas tradições, porque é próprio da perseguição ou da hostilidade fazer com que o perseguido se apoie em qualquer ideia, em qualquer crença. O povo judeu apoiava-se, pois, na sua religião, em razão da qual estava em hostilidade contra o resto do gênero humano. A despeito das puras práticas do mosaísmo, tornadas impossíveis depois da queda de Jerusalém, ele observava com escrúpulo as prescrições 100 vezes mais rígidas dos seus rabinos. O Talmude, esse livro de chumbo, pesava sobre ele. Mas a partir de 1791, quer dizer, depois da sua reentrada na sociedade, a maioria dos israelitas, para se pôr em harmonia com as exigências da lei civil e, sobretudo, para poderem figurar nesta vida de festas e prazeres que reencontraram ao saírem dos guetos, abandonaram uma a uma as tradições, os costumes dos seus pais, suas práticas incômodas. De sorte que, como uma primeira vez, após a queda de Jerusalém, o mosaísmo puro tinha degenerado em talmudismo. Eis que o próprio talmudismo degenera, por seu turno, em racionalismo ou indiferença, quer dizer, em niilismo. O mesmo autor expõe assim as consequências que essa mesma emancipação tem para nós. Desde sempre, eles foram uma potência hostil. Eram igualmente uma potência financeira, com a qual era preciso contar. Tornaram-se uma potência civil pelos direitos do cidadão que a Constituição lhes reconheceu. Napoleão fez novamente deles uma potência religiosa, dando vida ao seu culto e aos seus rabinos. Nada mais lhes resta senão se tornarem uma potência política que disporá entre as nações hospitaleiras do tesouro da legislação, do exército e da diplomacia. Chegarão aí. Hoje podemos dizer, chegaram. Os judeus estão emancipados, vão se converter verdadeiramente, realizar em nossos dias as profecias e entrar em massa na verdadeira igreja? À primeira vista, parece que estão mais longe disso do que jamais estiveram. Vimos que não somente ocupam nos exércitos de perseguidores da igreja as primeiras fileiras, mas também que muitos dentre eles perderam a fé. E são os instigadores desse movimento que nos 2 hemisférios quer dissolver todas as religiões no humanitarismo. É provável, no entanto, que nos desígnios da providência uma coisa prepare a outra.
Os judeus conseguiram humilhar as nações cristãs infiéis e castigá-las, e durante um tempo que só Deus conhece, o castigo se tornará cada vez mais visível e mais grave. Mas, ao exercício da justiça, sucederá o da misericórdia. E pode dar-se que, quando os chefes da conjuração anticristã virem seus planos fracassar e todo o seu poder quebrar-se, na mesma hora em que crerem ter uma vitória definitiva, voltem-se para o seu vencedor e, como Saulo, exclamem: Quem sois, Senhor? Senhor, que quereis que eu faça? E o Senhor responderá, como nos primeiros dias do cristianismo: Vai levar meu nome diante das nações, diante dos reis e diante dos filhos de Israel. Sua pregação reconduzirá o rebanho ao aprisco. O fato acontecerá certamente um dia. Deus o afirmou. A hora e o modo permanecem em seu segredo. Todas as interpretações das Sagradas Escrituras sobre esse aspecto sempre encontraram da parte da Santa Sé e da Igreja uma completa reserva. Com uma mão, diz Lemã, a Santa Igreja segura as Divinas Escrituras que anunciam essa conversão, e com a outra, ela se apresta a abençoar o antigo povo de Deus que ela espera e pelo qual ela reza. Mas eis tudo. Os caminhos pelos quais eles retornarão e a época desse retorno, ela ignora. E todas as vezes que se lhe apresentaram interpretações que tiravam sua autoridade das Divinas Escrituras, a Igreja permaneceu reservada, reverenciando os 7 selos misteriosos que somente o leão da tribo de Judá descobrirá. O retorno de Israel, diz o doutor Alioli, é da mais alta importância, pois a inteira conversão dos judeus será a inteira conversão do mundo. É o que dá a entender São Paulo, capítulo 11, da sua epístola aos Romanos. Acaso rejeitou Deus o seu povo? De maneira alguma, pois eu mesmo sou israelita. Deus não rejeitou o seu povo, que conheceu na sua presciência. Que direi, pois? Tropeçaram, acaso, para caírem para sempre? Certamente não. O grande apóstolo faz em seguida esta memorável e consoladora predição. Ora, se o seu pecado ocasionou a riqueza do mundo, e sua decadência a riqueza dos gentios, que não será a sua plenitude? Porque se da sua rejeição resultou a reconciliação do mundo, que não será a sua reintegração, senão um retorno para o mundo, da morte à vida? Já antes de São Paulo, o profeta rei Davi dizia, contemplando essa era singular, até aquele dia de um impulso de todos os povos da terra, sem exceção, em direção ao Senhor, por ocasião da conversão de Israel. Sua alma se exalta e exclama a essa visão: Nações, louvai todas o Senhor. Povos, louvai-o todos. Porque sua misericórdia manifestou-se sobre nós, Israel, e porque a verdade, as promessas, estender-se-á a todos os séculos. E antes de Moisés, Davi, o Senhor teu Deus, reconduzirá seus cativos e terá piedade de ti, e te reunirá de novo do meio das nações, dentre as quais te houver espalhado. Ainda que os teus exilados se encontrassem na extremidade dos céus, dali te tirará o Senhor teu Deus, e te buscará, e te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e te dará a sua possessão. E abençoando-te, far-te-á mais numeroso do que o foram teus pais. Os acontecimentos que se desenrolam há um século lembram-nos ainda essa célebre predição de Oséias. Os filhos de Israel ficarão durante muito tempo sem rei, sem chefe, sem sacrifício, sem altar. E depois disso voltarão, e buscarão o Senhor seu Deus e Davi seu rei. No seu livro Les Nations Fremisantes contre Jesus Christ et son Église, página 196, Lemã chama atenção para este fato. Há 30 anos, isto fora escrito em 1876, num santuário de Roma, a Virgem Maria se revelava com sua glória e suas ternuras a um judeu, Lieberman, cuja conversão foi como um toque de trompete do Apocalipse na igreja. Desde essa hora, como a um sinal de Maria, começou no mundo, de uma maneira lenta, mas certa,
a conversão dos judeus. Desde então, o judaísmo moderno dividiu-se em duas correntes. Uma, o falso judaísmo, que corre a perder-se no racionalismo e na indiferença. Mas a outra, verdadeiro judaísmo, que silenciosamente quer completar-se, aperfeiçoar-se e coroar-se no catolicismo. Porque o judaísmo é o Messias prometido. O cristianismo é o Messias vindo. 18. A questão judaica no Concílio do Vaticano. A questão judaica ocupa cada vez mais todos os espíritos. Os livros que tratam dela se multiplicam e os jornais têm de falar nisso quase todos os dias. A Igreja tem uma solução para essa questão, toda de caridade e de paz. Ela foi apresentada por 516 bispos no Concílio do Vaticano nestes termos. Os padres abaixo assinados pedem ao Santo Concílio Ecumênico do Vaticano, em humilde e urgente oração, que ele se digne de, através de um convite todo paternal, prevenir a infortunadíssima nação de Israel. Ou seja, que ele exprima o desejo de que, fatigados enfim de uma espera não menos vã do que longa, os israelitas se apressem em reconhecer o Messias, nosso Salvador, Jesus Cristo, verdadeiramente prometido a Abraão e anunciado por Moisés, aperfeiçoando e coroando assim a religião mosaica sem mudá-la. De uma parte, os padres abaixo assinados têm a firmíssima confiança de que o Santo Concílio terá compaixão dos israelitas, porque eles são sempre caríssimos a Deus por causa dos seus pais, e porque foi deles que nasceu Cristo, segundo a carne. De outra parte, os mesmos padres partilham a doce e íntima esperança de que essa manifestação de ternura e de honra será, com a ajuda do Espírito Santo, bem acolhida por vários dos filhos de Abraão, porque os obstáculos que os embaraçam até este dia parecem mais e mais desaparecer desde que caiu o antigo muro de separação. Queira, pois, o céu que o mais cedo possível eles aclamem Cristo, dizendo-lhe: Hosana ao filho de Davi, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Queira o céu que eles acorram a se lançar entre os braços da Imaculada Virgem Maria, que já irmã deles segundo a carne, pode ser ainda mãe deles segundo a raça, como nossa é. Eis o desejo e a esperança da Santa Igreja, que não quer arrancar o arbusto partido, nem apagar a mecha que ainda fumega, mas aspira unicamente a salvar com as nações os restos da casa de Israel. Alguns dias antes da apresentação desta súplica, o Papa Pio IX, ao receber em audiência os padres Le Mans, apóstolos infatigáveis da conversão de Israel, exclamava: Eis os dois irmãos israelitas, os dois sacerdotes que têm tanto zelo pela salvação do seu povo. Ah, para obter todas estas assinaturas, deveis ter trabalhado e vos fatigado muito. Os dois irmãos responderam: Sim, Santíssimo Padre, trabalhamos muito, personificando em nós todo o nosso povo. Nós éramos o judeu errante, e o judeu errante terminou suas caminhadas ao subir as escadas de todos os bispos do mundo reunidos em Roma. Em Roma fizemos pela última vez a volta ao mundo. E Pio IX redarguiu com ternura: Meus filhos, aceito o vosso postulantum. Eu mesmo o remeterei ao secretário do concílio. Sim, convém sim, é bom dirigir aos israelitas algumas palavras de exortação e de encorajamento. Vossa nação tem nas Escrituras promessas certas do retorno. Se a vindima não pode ser feita por inteiro, que o céu nos conceda pelo menos alguns cachos. Depois, abençoando com amor esses dois bons sacerdotes. Trabalhai por vosso povo, é vossa vocação. Continuai vossa trilha. Deveis fazer por ele aquilo que fez Moisés, libertá-lo. Num outro dia, o Papa Pio IX também dizia aos mesmos padres Le Mans, pelos quais tinha grande afeição: Rezemos pelos israelitas, a fim de que tenham parte no triunfo da Igreja. 19. A Associação de Orações pela Conversão dos Judeus. Por volta do fim do ano de 1903, um eclesiástico da Diocese de Paris
intérprete de alguns piedosos fiéis, dirigia-se à casa-mãe da congregação de Nossa Senhora de Sião para comunicar o desejo que haviam concebido de suscitar entre os cristãos seculares uma associação de orações cujo objetivo seria a conversão do povo de Israel. Esse desejo, tão conforme ao impulso experimentado pelos dois irmãos Maria Teodoro e Maria Afonso Ratisbonne, em seguida à milagrosa conversão de 20 de janeiro de 1842, devia ser favoravelmente acolhido pela congregação nascida do milagre. Todavia, não houve pressa em se dar seguimento a esse desejo. E apesar das reiteradas instâncias, de dezembro de 1903 a dezembro de 1904, o projeto ficou sem execução. Insistiu-se então, com mais vigor, para que as almas de boa vontade que tinham estendido o pequeno círculo pudessem, enfim, se encontrar e unir suas orações através da assistência a uma missa mensal, cuja celebração se faria no altar de Nossa Senhora de Sião. Tendo esse desejo recebido a sanção de Sua Excelência, o cardeal arcebispo de Paris, que colocou a nova associação sob a direção dos padres de Nossa Senhora de Sião, foi a missa fixada para o dia 25 de janeiro, festa da conversão de São Paulo. Naquela ocasião, os associados se uniram pela primeira vez à oração que há 70 anos as filhas de Sião repetem diariamente no momento mais solene do Santo Sacrifício. É aquela que o próprio Salvador, expirando sobre a cruz, dirigiu a Deus em favor do seu povo. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Em cada uma das reuniões que regularmente se seguiram àquela de 25 de janeiro, essa súplica se eleva entre dois cânticos carregados de amor compassivo por Israel. Ela exala do coração e dos lábios dos associados, cujo número, desde então, não parou de crescer com maravilhosa rapidez. Simpatias que pareciam esperar apenas por um toque que se produzissem, despertam por toda parte. Um movimento de misericordiosa caridade vem ao encontro de um impulso motivado há tanto tempo. A iniciativa de fervorosos zeladores e de piedosas zeladoras soube conquistar numerosos fóruns de intercessão, repartidos por diversos pontos da França, da Itália e da Palestina. Religiosas franciscanas, dominicanas, capuchinhas e clarissas, jovens confiadas a esses diversos estabelecimentos, sacerdotes, cristãos e cristãs que vivem no meio secular, todos juntos formavam no fim do primeiro ano um total de cerca de 1000 pessoas. Esses progressos, já consoladores, estavam longe de fazer pressentir a extensão que obtiveram. Efetivamente, uma corrente de caridade ardente invadiu com um impulso comunicativo o Tirol, a Baviera, a Irlanda. Aldeias inteiras pedem para se inscrever, seguindo seus pastores. Em várias escolas, a oração, Deus de bondade, é recitada em comum, grande número de famílias acrescentam nas orações da manhã e da noite. Como no tempo da vinda do Redentor à Terra, são também os habitantes dos campos que se encarregam a si mesmos de espalhar a boa nova da salvação, cuja aurora se levanta sobre Israel. Mas eis que, simultaneamente, do lado da Terra Santa, abre-se um horizonte não menos carregado de esperanças. É um príncipe da Igreja, são seus colaboradores, são suas mais dignas ovelhas que se inscrevem na associação. Mais do que nunca, é momento de rezar pela conversão dos judeus, declara Monsenhor Picardo ao se inscrever em primeiro lugar nessa pacífica cruzada. Em Tunis, Monsenhor o arcebispo, concedendo seu imprimatur à oração, digna-se de colocar-se ele próprio à frente dos associados. Sua Alteza acrescenta, com convicção bem digna de sua eminente piedade, que essa inscrição pessoal é toda para seu proveito, pois ela lhe permite participar das indulgências a ela ligadas. Essas indulgências foram concedidas primeiramente por Leão XIII para a oração Deus de bondade que os sacerdotes e as religiosas de Nossa Senhora de Sião recitam cotidianamente. Mais recentemente, a pedido de uma irmã israelita convertida, zeladora,
zelosa, tão infatigável quanto inteligente, nosso Santíssimo Padre, o Papa Pio X, dignou-se no dia 22 de março de 1906 de conceder à Associação novos e importantes favores. Essas indulgências, imprimindo à obra um novo entusiasmo, foram o ponto de partida de um desenvolvimento mais rápido ainda e, em menos de 2 anos, elevaram a mais de 18.000 o número de associados. Em janeiro de 1908, o número dos associados era de 50.000, espalhados pela França, Inglaterra, Escócia, Bélgica, Holanda, Alemanha, Áustria, Itália, Tunísia e até nas Índias inglesas e no Canadá. O pensamento de trabalhar por Israel ganha todos os corações, escrevia uma piedosa cristã, e acrescentava: nesses tempos perturbados de discórdia, divisões, dissensões, como é bonito, como é tocante ver formar-se essa liga de orações, essa união de almas, animadas por um só desejo, perseguido o mesmo objetivo, trazer de volta a Deus o povo sempre caro ao seu coração. Parece que nos nossos dias o Salvador deseja estender às almas cristãs a missão, outrora dada por ele aos discípulos. Ide, antes de tudo, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Propagar a associação que tem por finalidade realizar essa injunção divina é, pois, entrar nos desígnios misericordiosos de Jesus. É também fazer um ato de amor e devotamente à Igreja, que espera da conversão de Israel seu mais decisivo triunfo. É alegrar o céu. É preparar para o mundo uma era de paz e de ressurreição. É amealhar para si mesmo tesouros de méritos. Se o reino dos céus é garantido ao copo de água daquele que mais não pode oferecer, quanto mais não será concedido àqueles cuja oração perseverante terá apressado o dia que verá cair Israel aos pés do Redentor. Oração dos Associados, 100 dias de indulgência, Leão XIII, 15 de julho de 1893. Deus de bondade, Pai das misericórdias, nós vos suplicamos pelo coração imaculado de Maria e pela intercessão dos patriarcas e dos santos apóstolos, que lanceis um olhar de compaixão sobre os restos de Israel, a fim de que eles cheguem ao conhecimento do nosso único Salvador Jesus Cristo e que participem das graças preciosas da redenção. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Indulgências plenárias perpétuas, concedidas por nosso Santo Padre, o Papa Pio X, em 22 de março de 1906. Uma indulgência plenária na Sexta-feira Santa a todos os membros da Associação de Orações que, tendo confessado e comungado, recitarem a oração Proper Fides Judeis, que a Igreja reza no Sábado Santo, ou pelo menos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Uma indulgência plenária que ganham na sexta-feira de cada mês os membros associados, desde que nas suas orações, missas, comunhões, tenham a intenção de pedir a Deus a conversão dos judeus, e isso sem que tenham a necessidade de nenhuma outra fórmula especial. Após ter-nos sido feita essa comunicação, encontramos as seguintes informações dos anais da missão de Nossa Senhora de Sião. Por um breve, datado de 24 de agosto de 1909, Sua Santidade Pio X dignou-se erigir em arquiconfraria a Associação de Orações em Favor de Israel. A sede da nova arquiconfraria foi fixada em Jerusalém, na Basílica Et Homo, que serve de capela para as religiosas de Nossa Senhora de Sião. Convinha que a sede dessa arquiconfraria ficasse na Cidade Santa, na qual os vestígios sagrados do antigo e do novo povo de Deus se conservam, confiando-se uns aos outros, na qual, diante dos peregrinos do mundo inteiro, as próprias ruínas testemunham a autenticidade dos fatos que evocam, na qual a realização das antigas profecias corresponde à realização daqueles que ainda estão por se verificar, notadamente no que concerne à conversão dos restos de Israel. O movimento partido da França estende-se com rapidez verdadeiramente prodigiosa, e logo não haverá terra por demais distante em que algumas almas de elite não implorem para obter a conversão de Israel. As adesões, inicialmente todas individuais,
sucedem longas listas de centenas, milhares de novos associados. Em certos países, nos quais a fé cristã permanece mais viva, os corações são de tal forma conquistados para esse apostolado que paróquias inteiras se inscrevem. Os aderentes vêm de todas as classes da sociedade, assim como vieram ao Evangelho os primeiros cristãos. Vêm também das fileiras daqueles que na Igreja constituem a porção escolhida. Eminentes prelados, sacerdotes em grande número, religiosos e religiosas, oferecem-se para participar de uma obra cujo objetivo é apressar o ingresso do povo judeu no aprisco e obter a unidade na fé católica. Mais de 30 arcebispos e bispos alistaram-se entre os associados. A oração Deus de Bondade foi traduzida para 18 línguas, não sem razão de adesões futuras e problemáticas, mas para satisfazer as necessidades dos membros já conquistados para o novo apostolado. Em certas regiões, é tal a comoção das almas que ela se comunica aos próprios israelitas. Diversos deles, para os quais a luz divina começa a se levantar, pedem para serem inscritos, desejosos de rezar eles também pela sua própria conversão. Essas orações começam a produzir fruto. Poderia parecer inicialmente às almas de pouca fé que o céu permanecesse obstinadamente fechado, mas eis que a graça desce com tal abundância que por toda parte germes escondidos fermentam e prometem uma opulenta colheita. Ainda não é o despertar de um povo para a verdadeira fé, mas para muitas almas retas os véus se rasgam. Elas reconhecem aquele que seus pais ignoraram, e entre elas várias, na alegria da verdade conquistada, aspiram à honra do apostolado. Os Annales de la Mission de Notre-Dame de Sion assinalam essas conversões na França, Prússia, Áustria, Hungria, Polônia, América. Por toda parte elas manifestam fatos tão espetaculares quanto consoladores.